Vamos lá, meu amigo, minha amiga, que bom te ver nesse momento, porque esse tributário na lata é mais do que especial. É aquele tributário na lata voltado para as minhas apostas, para o próximo exame da ordem. Bom, então vamos lá, a gente vai começar com uma peça. Para você que tem me acompanhado nessas últimas semanas, eu tenho sempre falado e vou reiterar aqui, mandado de segurança, e não é qualquer mandado de segurança não. Mandado de segurança repressivo na sua prova, o que você acha? E se é mandado de segurança repressivo, significa dizer que haverá notificação de lançamento. E precisa conferir se da data da notificação de lançamento, que é a ciência do ato coator, tem os 120 dias. Porque se passou 120 dias, você desencana do mandado de segurança e tem que partir para uma ação anulatória. Você sabe muito bem que é assim. Além disso, claro, precisam outros cuidados em relação ao mandado de segurança. Você não pode pedir a condenação em honorários, embora tenha que pedir a condenação em custas. Você deve pedir aqui para notificar a autoridade coatora, a rigor. Mais do que isso, você não pode pedir a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, afinal de contas, o mandado de segurança ele deve aceitar apenas as provas já pré-constituídas. Lembrando esses aspectos gerais a respeito do mandado de segurança, talvez você esteja pensando, bom, e aí? O que mais que eu preciso saber quanto à tese da peça prático-profissional? Bom, o tributo pode ser qualquer um, porque para mim, na tese, você vai ser obrigado a discorrer a respeito ou de decadência ou de prescrição. Ou talvez você seja obrigado a trabalhar com esses dois temas, mas por favor, lembra, na tese não vai ser decadência e prescrição. Talvez você precise trabalhar com os dois temas justamente para apresentar para o examinador que você conhece a diferença entre esses dois institutos, modalidades de extinção do crédito tributário. E para isso, tem uma súmula sensacional que vai te ajudar. É a súmula de número 622 do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, súmula 622, ela explica direitinho até onde vai a contagem da decadência e a partir de quando começa a contagem prescricional. Deve lembrar que a decadência ela possui uma regra geral, que ou então você conta os 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado, ou então tem uma regra especial. A regra especial, prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, ela só é utilizada para tributos lançados por homologação. E aí, cuidado! Tributos lançados por homologação, onde o contribuinte ele tenha declarado e pago um montante menor do que o devido. O fisco, neste caso, claro, ele vai querer cobrar a diferença e essa diferença ele irá cobrar dentro de 5 anos contados da data do fato gerador. Agora, muito cuidado, pois mesmo que você esteja diante de um tributo sujeito ao lançamento por homologação, mas esse tributo não foi declarado e nem foi pago, aí você não usa o 150, parágrafo 4º, você deve se valer da disposição do artigo 173, inciso 1 do CTN. Cuidado! Bom, isso para decadência. E se você precisar discorrer sobre prescrição? Para discorrer sobre prescrição, você sabe que é o artigo 174 que deve ser utilizado e, de acordo com esse dispositivo, o prazo prescricional só tem início a partir do momento que o crédito tributário encontrar-se definitivamente constituído. E o que é que isso significa? Um crédito tributário definitivamente constituído pode se dar de duas maneiras. Ou quando o contribuinte tinha que pagar naquele prazo de 30 dias e não faz, e dentro desses 30 dias ele também não apresenta defesa administrativa. Ou seja, um dia após esse prazo tem início a contagem prescricional, haja vista a definitividade do crédito. Essa é uma situação. A outra situação é aquela em que o contribuinte, embora não tenha feito o pagamento do tributo, ele se valeu de um recurso administrativo. E esse recurso administrativo foi sendo discutido até que saiu uma decisão administrativa irreformável. Depois dessa decisão administrativa irreformável, dando a oportunidade do contribuinte mais uma vez pagar o tributo. Se assim ele não fizer, temos início a contagem da prescrição. Em qualquer um dos casos, o prazo prescricional é de 5 anos para que a Fazenda Pública possa ajuizar a execução fiscal. Então fica ligado em decadência e prescrição. Isso vale para todo e qualquer tributo, imposto, taxa, contribuição ou mesmo tributo federal, estadual ou municipal. Tudo bem? E a melhor súmula para discorrer a respeito das discrepâncias entre essas duas modalidades
Repetindo, é a súmula de número 622 do Superior Tribunal de Justiça. Quem sabe, hein? Tô torcendo por você. Vamos lá para uma questão aqui interessante. Estou apostando no ICMS, mas não é qualquer ICMS não. É o ICMS importação. E quando a gente fala de ICMS importação, fique esperto na disposição do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A da Constituição Federal. É ali que informa que incide o ICMS na importação e tem mais. Incide o ICMS na importação sendo absolutamente irrelevante. Quem é que importa? Se pessoa física, se pessoa jurídica, como também é irrelevante o destino dessa mercadoria. Ou seja, não importa se essa mercadoria é destinada ao consumo final ou se essa mercadoria está destinada à revenda. Sempre haverá a incidência do ICMS. Mais do que isso, quem é que paga o ICMS na importação? Não tenha dúvida nenhuma, será o importador. Ainda, quando que o ICMS importação é devido? De acordo com a súmula vinculante de número 48, o ICMS ele é devido no momento do desembaraço aduaneiro. E, por fim, qual é o estado competente para arrecadar esse ICMS? De acordo com a Constituição Federal, a competência do estado local de destino dessa mercadoria. Ou seja, é absolutamente irrelevante você saber por qual estado essa mercadoria chega. Importante mesmo é você reconhecer qual é o estado local de destino da mercadoria. Fica ligado nisso e, em especial, repetindo, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A, e ainda na súmula vinculante de número 48. Pois é, mais uma questão agora é IPTU. Segura aí essa. Artigo 32 do Código Tributário Nacional, o IPTU incide sobre imóveis localizados em zona urbana. Mas o que é zona urbana? É uma área definida em lei municipal que tenha pelo menos 2 de 5 melhoramentos urbanos previstos no parágrafo 1º do artigo 32 do CTN. Acontece que, embora essa seja a regra, você sabe muito bem que existem exceções. E qual é a exceção? As chamadas áreas urbanizáveis, que são áreas para as quais não existem melhoramentos urbanos. Entretanto, existe uma lei que tem aprovado para essa mesma região loteamentos de terrenos com fins residenciais, com fins comerciais, com fins industriais. Fica ligado, neste caso, com a súmula 626 do Superior Tribunal de Justiça. Outro ponto que eu quero avaliar aqui, quero indicar para você ficar bem esperto, diz respeito a imóveis alugados a terceiros. Porque quando se trata de imóveis alugados a terceiros, lembra muito bem, é bastante comum que nesse contrato de locação preveja que o IPTU seja pago pelo locatário. Mas se por acaso esse locatário não cumprir com o pagamento do IPTU, é óbvio que a prefeitura não pode notificar esse locatário ao recolhimento do imposto. Afinal de contas, quem é o contribuinte do IPTU? O locatário ou o proprietário? Tá aí, é o proprietário. De modo que, então, caberá ao proprietário realizar o pagamento e depois entrar com uma ação adequada para fazer cumprir essa cláusula contratual e, portanto, o locatário venha a reaver esses valores. Agora imagina uma outra situação, porém com essa mesma temática. Uma situação na qual, eventualmente, o IPTU de um imóvel alugado venha a ser indevidamente recolhido. Ora, toda vez que você tem um imposto indevidamente recolhido, você vai pensar na ação de repetição do indébito, certo ou não? Pois é, mas aí eu pergunto, se o imóvel foi alugado a terceiros, quem eventualmente pagou esse imposto? Quem acabou pagando, cumprindo o que está disposto ali no contrato, foi o locatário. A pergunta é, o locatário tem legitimidade para pedir esse imposto de volta? Não. E não porque o locatário não é contribuinte do IPTU. Apesar do locatário ser possuidor do bem, ele não tem aquele animus domini. E justamente em virtude disso, repetindo, o locatário não terá legitimidade para pedir a devolução do IPTU. Fica ligado, tem súmula para isso também, súmula de número 614. Vamos lá para mais uma questão e adivinha só, imposto estadual. Mas dessa vez não é o ICMS não, estou apostando no IPVA. E em relação ao IPVA, quero que você já anote desde agora a súmula de número 585 do Superior Tribunal de Justiça. O que essa súmula ela relaciona para a gente? Ela vai falar então sobre responsabilidade.
responsabilidade pelas infrações de trânsito, e será que quem tem a responsabilidade pelas infrações de trânsito também será responsável pelas dívidas tributárias em virtude da alienação do veículo? Bom, a questão é a seguinte: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 134, quando você vende um automóvel, esse vendedor, ou seja, o antigo dono, ele tem um prazo, inclusive um prazo de 30 dias, para comunicar o órgão de trânsito a respeito dessa venda. Então ele tem um documento que ele precisa entregar, demonstrando, portanto, que houve a alienação do veículo, que agora existe uma outra pessoa que é o seu proprietário. Entretanto, caso ele não cumpra com essa determinação, enquanto ele não comunicar, o órgão de trânsito brasileiro, ele passa a responder solidariamente com um novo dono pelas infrações de trânsito cometidas, ou seja, ele passa a responder de forma solidária pelas multas decorrentes dessas infrações. A pergunta é, se a disposição do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro se aplica também e acaba por abranger a responsabilidade pelo pagamento do IPVA. Abrange? Resposta: não. Não pode abranger. E não pode por quê? Porque quando a gente está falando em responsabilidade na alienação de bens móveis, quem dita essa regra é o CTN. E isso está lá estampado no artigo 131, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Através desse dispositivo, você vai descobrir que a responsabilidade nessa situação não é do antigo dono, nem pode ser. A responsabilidade é pessoal e integral do adquirente do automóvel. Cuidado com isso, presta atenção, súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça. Pronto, apostando nas questões, o que você acha de falar um pouquinho mais sobre lançamento tributário? Bom, ó, já vou te dar a trilha aqui. Lançamento tributário começa a ser exposto a partir do artigo 142 do CTN e vai até o artigo 150. Claro, tem muita coisa para perguntar a respeito do lançamento, e uma das primeiras informações que a gente deve lembrar são os tipos de lançamento que existem. Lançamento direto ou de ofício, lançamento misto ou por declaração, e ainda tem o autolançamento ou lançamento por homologação. Só que além dessas três modalidades, é interessante a gente notar a possibilidade de revisão de lançamento. Trata-se de uma situação bastante específica e que é inicialmente descrita pelo artigo 145 do CTN, dizendo: o lançamento ele pode ser alterado, ele pode ser revisto? Pode, isso pode acontecer, não tem problema nenhum, mas só pode acontecer. Primeira situação, quando o contribuinte vem a entrar com um recurso administrativo, ou seja, quando se trata de uma iniciativa do contribuinte. Ele entra com um recurso administrativo, haja visto um lançamento que recebeu e ele não concordou com aquela notificação. Isso é uma hipótese. Nós temos uma segunda hipótese, é o chamado recurso de ofício. No caso de recurso de ofício, você está falando de um processo administrativo já instaurado muito possivelmente pelo contribuinte que recorreu, e aí, nesse caso, o contribuinte acaba sendo vitorioso, se saindo vitorioso numa primeira instância. E se essa vitória dispensar esse contribuinte de um determinado montante de tributo, haverá o chamado recurso de ofício, que é uma forma de levar para uma segunda instância para confirmar ou não a decisão até então publicada. Embora essas duas primeiras situações sejam interessantes, eu quero que você fique ainda mais atento na terceira situação. Artigo 145, inciso 3. É possível rever o lançamento também através de iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Mas por que a autoridade administrativa faria a própria revisão de ofício de um lançamento que ela promoveu? Bom, para isso acontecer, tem que necessariamente se encaixar em uma das hipóteses do artigo 149 do CTN. Ou seja, invariavelmente, a autoridade administrativa revê o lançamento quando ela descobre uma informação que até então ela desconhecia. E aí, então, ela tem a possibilidade de fazer essa revisão, essa alteração. Mas mesmo assim, essa revisão, essa alteração só pode acontecer desde que ainda exista prazo para isso. E isso, conforme o parágrafo único do artigo 149, naturalmente, só pode acontecer nos últimos 5 anos. Quer alterar o lançamento? Tudo bem. Nas hipóteses do 145.3 combinado com o 149, não tem problema nenhum. Mas isso só pode acontecer alcançando os últimos 5 anos, sob pena de decadência.
Bom, mais um tributário na lata, que satisfação, tô torcendo demais por você, para você se dar muito bem nessa prova e é isso que vai acontecer. Aproveita para se inscrever no canal, curtir aqui esses vídeos e se você quiser algum tema em especial que eu venha comentar, por favor, manda essa mensagem para mim, escreve para mim, comente e até mesmo no Instagram, @AlessandroSpielborges. A gente se vê, até a próxima!